Boa tarde para todo mundo. Nosso 33º episódio de podcast. Quem diria, né? Uau! Já vamos para... nós aqui sentados mais de um mês, né? Amém. Se fosse assim, corrido. É verdade. 33, se fosse corrido, mais de um mês Verdade. que a gente aqui todo dia. Estivemos aqui, estamos e continuaremos, se Deus assim permitir. Aqui no Rio de Janeiro, gente, não sei porque eles falam catuca. Na minha terra é cutuca, mas tudo bem. Então, para carioca, catuca, para paulistano, cutuca. Vai lá, cutuca o teu vizinho e diz, começou. O pastor Vinícius vai avisar, vai falar mais. E não esqueça, pessoal, muito importante, se inscrever no canal, tá aí em vermelhinho, embaixo do nosso vídeo, no lado direito. Clicar no sininho para que você possa ser avisado, como a pastora Nayara acabou de falar, de toda a programação. Assim que ela é imediatamente colocada no ar, você vai ser avisado. Clicar no like, ou no joinha, ou no gostei, como você preferir, né? E compartilhar. Compartilha aí com o pessoal da tua igreja, com seu irmão, com seu amigo, com seu pastor, pastora, com quem você achar que merece receber essa palavra, porque você fazendo isso, você ajuda o canal a se tornar relevante dentro do algoritmo do YouTube. Então a gente faz com que o próprio YouTube avise as pessoas de que tem uma programação legal. Outra coisa importante é avisar a vocês, os membros do canal. Hoje também a gente não vai estar fazendo uma prorrogação para membros, nós vamos ficar direto após o término, tentando responder a maior parte das perguntas que vocês colocam aqui. E a gente, na segunda-feira, no próximo podcast, nós vamos estar fazendo um sorteio, conforme a gente havia prometido e avisando ao longo desse tempo todo, para quem é membro do canal. O Aquino vai colocar aqui no chat, no YouTube, como é que você faz para se tornar membro do canal. Segunda-feira nós vamos sortear um curso da pastora Nayara Pedrini, olha que maravilha. Um curso do que ela tem disponível na plataforma vai ser sorteado para membros, e aí aquele que ganhar vai poder acompanhar e vai ter lá as instruções de como faz para ver todas as aulas. O Aquino vai colocar isso aqui também na segunda-feira. Então, quem não é membro, está aí a oportunidade. O sorteio vai ser feito para aqueles que forem membros até segunda-feira. Então, você se torna membro e vai ter direito a essa bênção. Importante também avisar para todos que agora a gente está em várias plataformas. As plataformas de música, né, me ajuda aí, Aquino, tanto da Apple, como o Spotify, Deezer e etc. Aquele que você é assinante, que você usa para assistir a sua programação, o podcast vai estar lá também em áudio, para que você possa acompanhar no seu carro, pelo fone, da forma que você preferir, de noite, deitadinho, sem precisar botar aí muita luz para o seu marido, mas assiste ao vivo. Ou esposa, mas assiste ao vivo. Esteja aqui conosco, tá? Então, vamos dar início. Pastora. Aqui tem até gente falando terra, aqui, depois que você falou do curso. Bom, gente, falando ainda, é hora de você compartilhar, não esqueça de chamar todo mundo para poder ouvir, e hoje nosso assunto é posicionamento. A gente sempre fala para vocês, né? Pode escrever as perguntas antes mesmo da gente entrar, porque a gente lê. E foi nesse making off, nesse momento, que nós lemos uma pergunta que tem a ver com o tema de hoje. Uma das perguntas era o que é uma igreja relevante? Qual o papel de uma igreja relevante? Né? Uma palavra que está sendo usada neste momento. A minha primeira profissão, eu sou tradutora. Essa é a minha primeira profissão. E eu tinha um professor de linguística que ele era fera, né? Quando o professor é bom, olha só, passaram-se, gente, mais de 30 anos, e eu lembro o nome dele, Odilon. Não é fácil lembrar de um nome assim, mas ele marcou minha vida, Odilon, professor de linguística. E ele falou o seguinte, né? Ele ensinava, entre outras coisas, ele falava do jargão. Cada profissão tem o seu jargão. E, como tradutor, a gente precisa estudar o jargão de cada profissão, senão você nunca vai fazer uma boa tradução.
Você vai querer traduzir literalmente e vai dar ruim, né? Então, eu preciso conversar com aquele profissional como tradutora ou ter uma leitura e adquirir o vocabulário. Existe um jargão todo gospel, né? Então, se você chega assim de surpresa, você não entende muita coisa, porque faz parte do nosso dia a dia, mas quem é de fora não entende. Verdade. Então, cada hora tem uma expressão na moda, no jargão gospel. Eu prefiro o jargão de Jesus. O jargão de Jesus é o que ele estabeleceu como uma verdade definitiva. Esse nunca vai cair em desuso, que é arrependimento, é santidade, é a linguagem do reino, que não precisa inventar palavra nova, né? Ali está, é o poder do sangue, é o poder do nome de Jesus, é salvação, é restauração, esse é o jargão gospel. Mas, de vez em quando, entra uma palavra na moda, e a palavra na moda, neste momento, é relevância. Tá bom, uma igreja importante. O que faz uma igreja ser significativa, importante, diferenciada e fazendo diferença num mundo em trevas? Jesus já tinha dito, né? A palavra já tinha dito, levanta e resplandece, que a tua luz possa brilhar no meio das trevas. Isso é ser relevante. A luz de Cristo. O que é a luz? A luz é a vida. O que é a luz? A luz é a vida e a vida é Jesus e Jesus é a palavra. Então, para uma igreja ser relevante, eu não vejo uma igreja com estratégia para atrair público. Eu vejo uma igreja relevante, é uma igreja que fala o que Jesus quer para o momento que a igreja está vivendo. Amém. Isso é uma igreja relevante. Isso é uma igreja que é luz aonde está. Não é, sabe, o que é uma igreja relevante para mim? Uma igreja relevante é você não agradar pessoas, mas ser um porta-voz, um oráculo de Deus. O Jeremias, ele não agradava as pessoas. Os profetas, em geral, o discurso deles, pelo contrário, era um discurso em que as pessoas diziam, não queremos ouvir você, tem profeta que anuncia coisa boa, você só anuncia coisa ruim. Então, para mim, ser relevante é se levantar como a voz profética e avisar, a casa está caindo. Mas você quer que eu chegue e falo para você, a casa está linda. Só precisa de uma pintura. E a casa tá linda. Tem uma rachadura, mas é insignificante. Passa uma tinta em cima e está tudo bem. Não, se eu quero ser uma igreja relevante, teu casamento está para ser destruído. Tua vida está para ser destruída. Acorda, desperta tu que dormes. Tem uma rachadura aí que vai fazer você cair. Então, para mim, isso é ser uma igreja relevante. Em pouquíssimas palavras, tá bom? Mas o nosso assunto hoje é posicionamento. Gente, tudo na vida é uma questão de posicionamento. É ou não é? Amém. Um atleta tem que ter um posicionamento. Senão, não vai dar certo. O posicionamento dele é que ele precisa ter uma disciplina espartana. Ele vai dormir mais cedo que todo mundo, ele vai acordar mais cedo que todo mundo. Ele não vai comer o que todo mundo come, porque ele tem um objetivo, o pódio. Ele tem um objetivo, a medalha. E Paulo comparou isso, né, com esse posicionamento, a igreja ter esse mesmo posicionamento. Um médico tem um posicionamento. Se ele está de plantão, ele até tem o local em que ele pode dormir, se não tiver nada de emergência, mas ele sabe que ele já vai com uma disposição. Não vou dormir essa noite. É meu plantão. Eu estou aqui. É o meu dia. Eu tenho que ficar acordado, o meu dia de trabalhar. Então, tudo na vida tem... quando chega na casa de Deus, parece que as pessoas não querem ter esse compromisso. E é um posicionamento que Deus pede para a igreja da última hora. Eu vou sempre falar, aliás, essa mesa vai sempre falar disso. Igreja da última hora, trabalhadores da última hora. Esse é o nosso vocabulário. Amém. Você que está chegando, nós somos pré-tribulacionistas e respeitamos todos os outros. Mas, se você perguntar qual é a nossa posição, nós 4 somos pré-tribulacionistas. Amém. E, por isso, temos uma linguagem de igreja da última hora, trabalhadores da última hora, remanescentes. É tudo que Jesus deixou para a gente nas parábolas. Mas eu queria, para a gente discutir aqui com a mesa, hoje a gente vai ficar em 3 passagens. Né? Êxodo 12 é um posicionamento
que tem para a igreja da última hora. Marcos capítulo 13 é um posicionamento. Todos eles não são achismos, são posicionamentos que Deus disse. Fale isso, seja assim. Em Êxodo 12, Deus fala para Moisés, fale para o povo fazer isso. Se quiser mudar a estação profética, tinha uma estação. A estação era escravidão, era humilhação. Se quiser mudar a estação profética, tem um posicionamento. Marcos capítulo 13, quem fala desse posicionamento é Jesus. Apocalipse, quem fala desse posicionamento é Jesus. Então, não peguei... Apocalipse, qual capítulo, pastora? Então, de 1 a 3. Eu não peguei uma passagem a despeito de que, como o podcast tem um tempo, eu já sei que esse vai ser um podcast de episódio 2. Porque é um assunto que nós, tanto quanto você entender a posição, você entender o cumprimento profético, tão importante quanto entender o cumprimento profético é você entender o que você tem que fazer. Então, está no mesmo grau de relevância e de importância. Aliás, assim, só abrindo parênteses, hoje saiu, né, nos jornais o quanto a Turquia se colocou contra, né, se colocou contra países que lá do leste europeu estão querendo fazer parte da OTAN. Então, isso tem a ver com todos os outros podcasts que a gente anunciava, não é? Mas hoje não é o assunto, foi só um parênteses de como o jornal, a Bíblia é o jornal, como é que Billy Graham falou? A Bíblia é o jornal de amanhã, exatamente. Então, parafraseando Billy Graham. Bom, vamos lá. Eu prefiro começar, não por Êxodo, que seria lógico começar por Êxodo, né? Mas como as pessoas têm a sensação, eu já sei o que está escrito em Êxodo, para ficar em pé, mas você não sabe. Mas eu prefiro desarmar você, que achava que eu já ia para Êxodo 12. Eu prefiro ir para Marcos 13, para a gente ver o que Jesus, no seu sermão, Marcos capítulo 13... é o mesmo sermão de Mateus 24. Então, gente, é o meu lema, né? Mateus 24 é o lema dessa mesa. É nosso, né? Então, por isso que eu disse, é lema dessa mesa, é a nossa leitura de cabeceira, é a nossa leitura do dia a dia. Mas para você não ir, para eu falar assim, vamos para Mateus 24 e você achar que também você já escutou, vamos para Marcos 13, que é a mesma coisa, só que cada evangelho é um foco diferente, tá? Então, em Marcos capítulo 13, Jesus ele sobe no Monte das Oliveiras e começa a falar sobre os últimos dias com quem? Com os seus discípulos. E o que você é? Você é um discípulo de Jesus. Então, é contigo mesmo. E ele começa a dizer, é claro que eu não vou ler desde o início, mas ele diz o seguinte para a gente. Ele diz, primeira coisa que eu quero destacar é Marcos 13, versículo 12. Irmãos, entregarão, Jesus avisando, irmãos entregarão uns aos outros a morte. São algumas coisas que ele avisa. Você que ainda não viu nenhum podcast sobre Mateus 24, veja os primeiros, que nós já estamos no 33º, veja os primeiros, a gente ficou muito tempo só em Mateus 24. Então, aqui eu vou começar, Jesus falando, que nos últimos dias, irmãos entregarão uns aos outros a morte, pais entregarão seus filhos, filhos se rebelarão contra seus próprios pais e os matarão. Isso aqui a gente vê no versículo, o que eu acabei de ler, irmãos entregarão uns aos outros, isso a gente vê muito forte na igreja perseguida, em pleno século XXI, é só você pegar a listagem da igreja perseguida, quais são os 10 países que são os piores a nível de perseguição de cristãos. Eu ouso dizer que hoje, em pleno século XXI, nós temos um holocausto cristão, da mesma forma como nós tivemos um holocausto dos judeus, nós estamos vivendo
um holocausto dos cristãos, mas como não se fala sobre esse assunto na igreja ocidental, é como que se não existisse mesmo. A coisa do holocausto dos judeus. Estava lá acontecendo, mas todo mundo vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. E nós estamos repetindo o mesmo erro. O mesmo erro, teve uma vez em Brasília, que foi muito lindo isso, como igreja, como eu já falei, eu trabalhei na Embaixada de Israel e eu fiz um convite para o embaixador de ir fazer uma semana de Israel lá na igreja. Ele aceitou, foi feito, é uma história longa essa, estou resumindo em 3 segundos, mas no último dia eu falei assim, senhor embaixador, nós queremos, foi um momento assim que caiu um pranto sobre a igreja e sobre eles. Nós queremos pedir perdão como cristãos pela nossa omissão durante o Holocausto. E ali foi um quebrantamento incrível. E hoje, nós, como igreja, nós precisamos orar pela igreja perseguida. Então, para a gente não precisar falar nome de países aqui, vai lá na missão Portas Abertas. É a melhor estatística que você tem, super, hiper confiável. Entra lá, Missão Portas Abertas, você tem a listagem e tem números, tem estatística, tem relatos desses países mais perseguidos. Então, isso já acontece. Isso é agora. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Eu mesmo ouvi com os meus ouvidos, porque eu vou para lugares de igreja perseguida, eu ouvi de um filho contando como o pai dele o entregou. Graças a Deus, o pai depois se arrependeu e se converteu. Mas como o pai entregou, ele disse, eu prefiro um filho morto do que um filho cristão. Meu Deus. Então, essa foi a palavra dele para o filho. Então, isso existe, tá bom? Irmãos entregarão uns aos outros a morte, pais entregarão seus filhos, isso eu já vejo na igreja perseguida. Filhos se rebelarão contra os seus próprios pais e os matarão. A última, a gente vê que é notícia de jornal, né? Mas você falar de filhos se rebelarão contra os pais, é esse espírito de rebeldia que a gente vê não só nas famílias, mas nas igrejas. Porque os pais espirituais, né? A gente sofre. Os pais espirituais estão lidando com espírito de rebeldia dentro das igrejas. Mas e a posição da igreja? É a que vinha na parte final do versículo, por isso que eu tive que ler tudo. E eu quero discutir isso com a mesa, porque aqui está escrito, mas todos os que perseverarem até o fim serão salvos. Essa é uma palavra e tanto. Todos os que perseverarem. Nós estamos debaixo de um ataque. Nós somos, se você quer entender o que nós estamos vivendo, nós somos como a geração de Elias. Olha para Elias, o ataque que Elias teve. Ataque não foi contra a fé dele. Não conseguiu roubar a fé dele. Jezabel, nem profeta de Baal, ninguém conseguiu roubar a fé dele, mas conseguiu abalar o emocional de Elias. E Elias não perseverou. Por um momento, Elias, agora a gente vai entrar num assunto que eu falei, a pandemia toda, emoções. As pessoas fragilizadas emocionalmente, muitas vezes não estão perseverando, não é por falta de fé. Não estão perseverando porque fica magoado e não vai mais para a igreja, fica deprimido e não vai mais para a igreja, ou não ora mais, fica frustrado. Então, é vencido por emoções que estão fragilizadas. E Jesus, ele, é claro, ele como Deus, sabia o quanto a igreja estaria abalada nos últimos dias, nível de problema, os problemas muito grandes. Então, as pessoas, às vezes, ficam tão abaladas com o problema que está vivendo, que, ao invés de se agarrar mais a Deus, fala, eu não estou entendendo, eu estou fazendo tudo certo, como que pode? E ninguém me ajuda. Então, não persevera até o fim. Que bom que a Naira trouxe bastante explicações sobre o tema que nós estamos colocando hoje. Eu gostaria de deixar minha opinião aqui. O posicionamento da igreja, ele é que vai levar a relevância, é que vai trazer e dar a relevância da igreja para os céus, né? É importante que você saiba que tudo que você coloca como requisito para uma igreja relevante
tem que estar de acordo com os céus, ou seja, precisa agradar aos céus. Para agradar aos céus, ou seja, ao trono de Deus, é necessário que você esteja trabalhando dentro dos preceitos de Deus. É simples como isso, entendeu? As leis do Senhor, os preceitos do Senhor, os princípios. Uma igreja relevante, uma igreja posicionada, perdão, ela precisa estar de acordo com o céu. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de destruição, mas é interessante você entender, a destruição, eu não digo nem que a gente já tenha começado a ser destruído de fora para dentro. Nós estamos sendo destruídos de dentro para fora. Porque, nesse momento, o ataque tem sido muito grande na mente das pessoas. E você sabe, todos que estão nos ouvindo, certamente têm acompanhado a Naira dando gestão da emoção, sabe o quão é importante você manter a tua mente equilibrada, o quanto é importante você manter a sua mente cativa, ou seja, em obediência às leis do Senhor, em obediência a Jesus Cristo. Os ataques são fortes, certamente aumentarão, né, suas forças, suas estratégias. Então, se nós fizermos parte, se nós estivermos dentro de uma igreja posicionada, a proteção vai ser muito grande. Então, hoje é uma questão de vida ou morte. Ou você se posiciona definitivamente, sabendo que tem que abrir mão de muitas coisas. Não dá para a gente viver e conviver com o mundo do jeito que ele está hoje. É impossível. É impossível. Então, essa é a minha opinião, para que a Naira possa também discorrer sobre isso, entendeu? Então, e falando disso, exatamente, perseverar é você entender uma coisa, queridos. Perseverar dentro daquilo que o Jonas falou é você permanecer na sua igreja a despeito de. Você não vai encontrar um lugar perfeito. Deixa eu complementar uma coisinha. Não invente a roda, não tente inventar a roda, entendeu? O evangelho está estabelecido desde 2000 anos atrás. Então, não tente inventar a roda. E se tiver alguém do teu lado inventando coisas, foge deles, porque isso vai te levar à distração, entendeu? Não tem que inventar nada, é só seguir o evangelho, aquela coisa simples que o Senhor Jesus deixou para nós. Só o pastor Jonas levantou uma coisa muito, muito interessante, né? Que essa coisa de inventar. A invenção, estávamos falando sobre isso antes, né? A invenção gera a moda, o modismo. Sim, modismo e o modismo passa. O modismo passa, é simples assim. Sim. Aquilo que está estabelecido pelo Senhor é o que vigora há mais de 2000 anos e não vai mudar. A senhora começou falando sobre isso. Aquilo que é modismo, aquilo que é invencionice da cabeça do homem, leva a humanismo, leva a um caminho que a gente sabe aonde chega, e leva aquelas igrejas que disparam, vira aquela coisa, aquele fenômeno de audiência, e daqui a pouco ela desaparece. Pois é, eu gostei de ouvir um grande mestre que eu admiro, Hernandes Dias Lopes, falando a mesma coisa. Ele falou assim, o púlpito está cheio de humanismo. Eu falei, gente, ele falou a mesma coisa que a gente. Então, os verdadeiros mestres estão falando a mesma coisa. Mesmo sem se conhecer, mesmo sem se ouvirem. Ele nunca me ouviu. Eu o admiro, mas tenho pouco tempo para ouvir. Mas nesse dia eu tive tempo, ouvi e falei, puxa, ai, que alívio, né? Que bom, mais um falando. E assim, em relação a esse modismo, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que a palavra fala? Que nós temos que pregar o conselho completo da palavra. O modismo leva a você pregar só um tipo de coisa. É como quando a igreja descobriu guerra espiritual, só falava de guerra espiritual. Aí não falava mais de arrependimento, nem de santidade, nem de restauração emocional. Quando descobriu restauração emocional, que foi chamado de cura interior, só falava de cura interior e não falava das outras coisas, não falava da volta de Cristo, não falava do sangue de Jesus, não falava do nome de Jesus. Ultimamente, nos últimos anos, começou algumas coisas tipo assim, só fala de paternidade. Ótimo que descobriu, mas já devia, a paternidade sempre esteve ali na Bíblia. Ela tem que ser pregada, mas não com esse descontrole de só paternidade. A paternidade não vai anular que eu tenho minha responsabilidade. Tudo bem, eu tenho um Deus que é pai, mas eu tenho um pai que confia em mim, que eu cresço e que eu tenho responsabilidade. Então, você fica... Uma passagem que eu amo, sabia, gente? Olha, nós fomos para um local, Levítico 21.
Como eu sou professor de Pentateuco, Levítico 21, eu vou dizer em algumas palavras, vou pedir para onde vocês abrirem Levítico 21, porque é posicionamento da igreja. Lá é uma ordem. Sacerdote que tiver algum desses defeitos, e enumera os defeitos, não pode servir no altar. Aí parece uma ordem cruel, que Deus está fazendo acepção. Mas não era defeito, a despeito de apontar para defeito físico, você vai ver que não é um defeito físico, porque depois ele fala assim, ele pode comer do pão do altar, e depois que tiver restabelecido, ele pode servir no altar. Então, como é que tem isso? Então, Deus já mostrou que ele não estava falando de problema físico, que cada um desses defeitos que ele estava falando, apontando assim, era algo no teu caráter, um problema nas tuas emoções. Aí ele fala de quem tem, cita aí um exemplo, quem tem anão, né? Quem tem baixa estatura não pode. Mas espera aí. Fala em cego, coxo, de então, rosto vamos lá. mutilado. Eu vou dizer quebrado, rápido, mão quebrada. eu vou falar rápido de cada uma. Olha aqui, ó. Cego, Jesus diz, ele não está falando de falta de visão, não, a visão do físico, ele está falando de cegueira espiritual. Como é que eu, como sacerdote, vou ministrar no altar se eu sou cega espiritualmente? Se eu não leio, não enxergo a palavra, não enxergo o tempo que nós estamos vivendo. Então, cego. Depois ele fala de baixa estatura. Deus está falando que, olha, Zaqueu, a experiência que temos, Deus não está falando de baixa estatura física, ele está falando de, por exemplo, Absalão era o homem mais alto de Israel, mas era o homem menor de Israel, de estatura emocional. Ele era muito pequeno emocionalmente falando. Ele era muito pequeno espiritualmente falando. Emocional e espiritualmente. Que mais? Coxo. Então, o coxo é aquele que as suas feridas emocionais, porque o coxo, um dia, ele foi ferido de alguma forma. E o coxo, como Mefibosete, que não foi cuidado, ele quebrou a perna e não foi cuidado, não foi engessado, não foi imobilizado, ficou com uma sequela. Quando você emocionalmente não é restaurado, você fica coxo na vida. Você está lá pregando, você é pai, mas você é um coxo. Você não sabe dar amor, você não consegue ter mansidão, você é coxo, isso é ser coxo. Depois fala de pé quebrado, não é? Pé ou mão pé quebrado, pé e mão quebrado. Pessoas que não conseguem, conhecem a palavra, mas não conseguem avançar, está com o pé quebrado, não consegue agir com saúde espiritual e mental. Então, gente, eu não estou dando aula, o dia que eu der aula de Levítico 21, eu falo com vagar de cada item, eu só estou mostrando. E qual é o remédio para eles? Come o pão. Come o pão. E o que é o pão, gente? É a palavra. A palavra te cura, te fortalece, te restaura. Então, é isso, tá? Mas eu nem lembro por que eu fui aí. Nem lembro. Do modismo. Então, nós não podemos falar de um único assunto. A palavra é um conselho completo que te dá. Se você comer só. Eu amo brócolis, mas se a gente comer só brócolis, vai faltar vitamina, vai faltar proteína, vai faltar muita coisa. Então, você não pode comer um assunto só na palavra. Você tem que conhecer o conselho completo da palavra. Isso é um posicionamento para a última hora. Então, vamos lá. Perseverar, já falamos. Você não persevera quando você tem problemas emocionais, você não persevera quando a sua vida espiritual ela não tem um devocional, não tem uma oração, você não tem um conselho completo da palavra, você desiste logo. Quando você é ansioso demais. Eu tenho que lidar isso. Ele falou olhando para mim. Somos dois. Eu tenho que lidar. Gente, porque ele trai você. A ansiedade, esse ritmo ansioso que a pessoa carrega, acaba traindo a si mesmo. Aprisiona, né? A ansiedade desgasta. A pior desgasta. coisa da ansiedade é o desgaste e a frustração. Porque a coisa não acontece na velocidade que você gostaria que acontecesse. Eu digo que assim, eu digo que a ansiedade é como você, quer ver? Eu vou definir, porque desse assunto eu posso falar, não porque eu dou aula de gestão emocional, mas porque eu tenho que lidar com a minha ansiedade todo dia. Eu confesso. Então, eu sei que eu não tenho vergonha de confessar. Ninguém é perfeito, né? Então, eu tenho que lutar contra a minha ansiedade todos os dias. Todo dia. E um dia, quando eu estava falando, Senhor, me ajuda,
eu fechei os olhos e eu vi uma imagem. Eu nem contei, mas eu vi uma imagem de um carro potente, e eu com o pé no acelerador, mas com o freio de mão puxado. A ansiedade é isso, faz mal para o motor, porque eu não avanço com a ansiedade. Pelo contrário, eu só ponho um ritmo alucinante para a minha mente, para o meu emocional, agito todo mundo ao meu redor e, na verdade, você é pouco eficaz. Né? Não, aí o Jonas está apontando o Aquino, que sofre na minha mão. Jonas, sofredor. 5h30 da manhã. Aquino, e aí, como é que está a publicação? Então, Aquino é o grande sofredor. Eu entendo porque eu sou igual, então não tem problema. Não, hoje eu já tenho disciplinas, assim. Antes eu ia viajar, mas hoje é impossível fazer isso. Minha mala estava pronta uma semana antes. Hoje ela fica 24 horas antes. Mas antes era uma semana antes. Isso traz angústia, isso traz... Mas eu lido com a minha ansiedade, viu, gente? Eu lido. Tem ansioso por aí? Levanta a mão. Opa! Tem? Presente. Tem, né? Então, vamos lá. Perseverar. Então, nós falamos. Assunto número 2 está escrito no versículo 17. Ainda entra no emocional. Marcos 13, versículo 17. 17. Não, desculpa, 19. Mas deixa eu ver esse. Pode. Ai das mulheres. Não, só esse ai das mulheres. Os ais, né? Os ais é que são... E, gente, 19, tem tanta gente aqui levantando a mão que é ansioso. É o 19, mas... Não, é o 19, exatamente. Porque aqueles dias, aqui está falando, gente, da grande tribulação, porque mas como o princípio das dores... De tanta angústia como nunca houve desde o começo da criação de Deus. Então, e jamais haverá outra vez. Então, aqui está falando da grande tribulação. Não estamos vivendo a grande tribulação. Não. Estamos vivendo o princípio das dores, como Jesus fala em Mateus capítulo 24. Mas tem algo que na grande tribulação vai ter e que nós já temos. Alguém aqui vai discordar que a palavra angústia não está presente nos nossos dias? Direto. Angústia. Todos os dias. Direto. Brasileiro, principalmente, está vivendo uma angústia profunda. Só que não é só o brasileiro. Isso está no globo, no globo terrestre. Está no mundo inteiro, gente. Está todo mundo passando pelo mesmo tipo de angústia. Se você quer saber, você ainda não viu uma movimentação de pessoas grande no Brasil, indignadas, né, angustiadas nas ruas, mas em outros países você já vê isso. Mas então, agora não estamos falando, existe esse nível, existe esse nível de angústia a nível nacional, a nível internacional. Bom, eu amo ir para a palavra. Não tem jeito. Quando eu vejo, mais uma vez, Elias, ele foi mandado ser sustentado pela viúva, certo? O que tinha na terra de Israel para ele ir para a viúva de Sarepta? O que tinha na terra de Israel? Angústia, fome, por 3 anos e meio. As pessoas estavam no limite, angústia. Tudo isso eu estou falando porque nós estamos mostrando que os últimos dias são como os dias de Elias. Nós falamos que Elias foi atacado emocionalmente, tinha angústia na terra de Israel por causa da economia. E tinha angústia num país vizinho, para onde ele foi. É verdade. Então, era uma angústia nacional e internacional. Talvez as pessoas não saibam, mas Israel está prestes a viver um grande momento de angústia pela falta do trigo, né? Por causa da guerra lá na Ucrânia com a Rússia. No Brasil, você tem as prateleiras dos supermercados lotadas, mas as pessoas não têm recurso para comprar. Então, é angústia. Angústia. É angústia igual. Então, nós estamos diante desse problema. Então, tá bom, você está falando de uma coisa que a gente já sabe. Angústia. Aliás, alguns podem estar dizendo aí, eu estou angustiado. Então, qual é a solução? Jesus disse, serão dias de angústia, como nunca houve desde o começo da criação, e jamais haverá outra vez. Bom, a resposta de Jesus e o Senhor se o Senhor não encurtar aquele tempo de angústia, nenhuma alma em toda a terra sobreviverá. Primeira coisa, Deus se importa com a tua angústia. Na grande tribulação, e você não está na grande tribulação, Deus está falando que Ele vai encurtar
Ou seja, 7 anos é a misericórdia de Deus, ele está encurtando o sofrimento na grande tribulação. Agora, se eu trouxer o mesmo raciocínio para agora, o que é que Jesus vai fazer? Encurtar. Então, logo, Jesus está voltando. Mas, enquanto ele não volta, o que eu faço com a angústia que eu estou vivendo? Sabendo, meu amado, primeira coisa que você precisa saber, que nós vamos viver dias de milagres. E Deus vai fazer intervenções como ele fez em Êxodo. O povo tinha angústia sobre o Egito, mas o povo de Israel, é só você ler de novo as pragas. Não tinha luz no Egito, mas para os israelitas tinha luz. Tinha praga na casa e nas ruas dos egípcios, mas não tinha na casa dos israelitas. É como nunca você crê o Salmo 91. Que é, nós oramos, né, na oração que tem todos os dias aqui no canal no YouTube. Falei aqui porque eu estou no Instagram, mas eu estou aqui no canal no YouTube. Todos os dias nós fazemos às 5h47 oração. Teve uma semana com o Salmo 23, outra com o Salmo 91, outra inteira com Mateus capítulo 6. Esta semana fizemos o Salmo 18 e semana que vem, já anuncio, será a partir de segunda-feira o Salmo 147, Salmo que fala justamente desse mover de milagre e que fala de proteção sobrenatural sobre as famílias, o Salmo 147. Então, o que Deus vai fazer com a angústia? Você ter a certeza de que ele está olhando para você, você ter a certeza que ele vai encurtar e você ter a certeza de que você é uma estação de milagres, como foi para o povo de Êxodo. Então, o que é que eu tenho que fazer para entrar na sintonia do milagre? Aumentar a tua fé. E como é que eu faço para aumentar a minha fé? Deixa eu dizer a fé vem pelo ouvir. Eu digo para eles. Vocês estão nos acompanhando aqui nos podcasts, mas vocês não podem esquecer que, paralelo a isso, a Naira tem feito um trabalho árduo, incansável, né, de estar orando com vocês às 5h47 da manhã, depois às 18h40 e... 17. 18h17. E dentro desse momento, ela também está trazendo palavra de ensinamento para todos vocês. Essa é a forma, não é mágica, é estratégica de trazer reforço para a tua mente, reforço para o teu posicionamento e para que você esteja mais esclarecido. Por favor, disseminem isso, mostrem para as pessoas. Tem muita gente angustiada, tem muita gente vivendo já pela ponta, entendeu? Do iceberg, esperando uma palavra de socorro e não sabe onde achar. Sabe, se você já encontrou, está fazendo uso disso, por favor, dissemine isto para que mais pessoas possam estar dentro dessa igreja posicionada dos últimos dias. Nós não estamos fazendo só podcast, tem estudo, tem cursos, muitos cursos na plataforma que você tem que aproveitar, porque eles são esclarecedores, te fortalecem. E engraçado que antes de eu entrar aqui, eu estava lendo comentários, porque eu vejo os comentários que vocês escrevem embaixo, justamente disso que o Jonas está falando, da oração, do vídeo às 13h17 e da série que a gente está fazendo às 18h17. Um comentário de uma pessoa foi interessantíssimo. No carro eu li. Pode ficar tranquilo que eu não estava dirigindo. Mas eu li e ela disse assim, eu fico impressionada com o número de visualizações e a quantidade pequena de like e de comentário. Aí eu escrevi para ela assim, tô te lendo, viu? Eu falei, é isso mesmo, precisa ajudar. Porque quando você ajuda o canal, dando o seu like ou comentando, você está abrindo, você está ajudando pessoas angustiadas a receberem uma palavra de alento, a receber um fortalecimento, seja através de uma oração ou através de um estudo de... Quem que não vai ouvir uma palavra curta de 12 minutos? Todo mundo tem tempo de ouvir. A pessoa, para ouvir uma palavra de 1 hora, uma pessoa que está angustiada, a mente dela não aguenta. Mas uma pessoa angustiada, ouvir algo de 12 minutos, ela consegue. Então, você pode dizer, querido, eu não sei falar. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não sei
ajudar, eu não sei o que falar para a pessoa. Eu não sei falar, mas eu tenho uma palavrinha Olha de isso 12 aqui. minutos que você pode Maravilha. te ajudar. E o que é Então, mais por aí. engraçado, né, é que assim, quando a gente vê um louvor, é lançado um louvor no YouTube, imediatamente você vê aquela coisa propagar absurdamente, nada contra o louvor e tem que ser assim. É. Mas quando a gente trata de palavra, e a senhora estava falando como fortalecer a sua fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Sim. Deus. Aqui o que estamos fazendo é dando a quem está conosco aqui fundamentos, esclarecimentos, para que ele possa não só se dar por satisfeito com isso aqui, mas mergulhar na palavra, abrir a sua Bíblia em casa de manhã, no seu devocional, ou à noite, no horário que ele fizer, e ter fundamento, ter um caminho, ter vamos dizer, um tutorial para que ele possa mergulhar nisso aqui e fortalecer a sua fé, porque isso aqui é Deus falando. Sim. É Deus falando com ele. Então, quando a gente divulga, compartilha, e a gente às vezes está nesse jargão de rede social, de curte aí, compartilha, né? Mas quando a gente trata da palavra do Senhor, a coisa é seríssima, é seríssima. A gente tem obrigação e compromisso, e não só com o da pastora Naira, mas com todos aqueles pastores sérios com quem as pessoas buscam conhecimento, de estar divulgando, de estar compartilhando com a família, com a igreja, com o amigo, com o irmão, para que a palavra possa ser disseminada, né? Difundida. Exato. Eu gostaria de perguntar ao Aquino se ele teria condições de listar os cursos que estão prontos e colocar no ar agora para que as pessoas possam ver e, quem sabe, né, se interesse por um ou outro. É muito importante isso. Não vamos perder tempo, não, porque não adianta a gente trabalhar também omissos, ocultos, entendeu? E quando Nós você temos entra que trabalhar e mostrar que estamos trabalhando para que você possa ter acesso. E quando você entra no canal no YouTube, no meu canal, o Aquino, para facilitar a vida de vocês, ele colocou playlist. Aí você vai lá, onde está escrito playlists, tem todas as orações que foram feitas até hoje. Tem a playlist de orações, tem a playlist de podcasts, tem a playlist não, curso é outra coisa. Então, a playlist é o que tem no canal. O curso o Aquino vai colocar. O curso é no meu Instagram, você tem a loja, né, no meu perfil você tem a loja com todos os cursos que eu já gravei. Mas... Sim. Eu só queria dar um toque aqui, a questão da angústia, né? Poderia haver dois tipos de angústia, porque lá em Êxodo, capítulo 2, no versículo 7, né, Deus está vendo isso tudo, né, com o povo de Israel. E disse o Senhor Deus: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E o pastor ainda agora falou, o pastor Jonas, né? Foge desses que estão inventando coisas que não é o evangelho, né? E aí, como fugir se a pessoa não conhece o evangelho, não conhece a palavra, né? Então, existe uma angústia de pessoas que estão buscando a Deus e pode existir uma angústia de pessoas que não sabem nem o porquê dessa angústia, né? O pastor David Wilson, ele falava de um batismo de angústia pelas almas. Então... nós temos aí, aí seria o angústia pelas almas, é o amor do coração de Deus ser transferido para o nosso coração, é um desespero por vidas, aí é uma angústia para que, Senhor, me dá um pouco do teu coração para que eu sinta amor, compaixão, para que eu me movimente em direção a essas pessoas que estão sofrendo. Você sabe quantas pessoas por dia pensam em acabar com a própria vida? Talvez seja o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, ou a pessoa que você todos os dias encontra no ônibus, ela está ali desesperada, mergulhada nela mesma, e bastaria uma palavra sua para mudar o dia daquela pessoa e interromper o caminho da morte na vida daquela pessoa. Então, quando você pede esse batismo de amor, eu mudaria o nome, batismo de angústia, é porque dentro do batismo do amor eu sinto o mesmo tipo de amor de entranhas que se chama rohamá, que é o amor de entranhas, que é rohamá em hebraico, é aquela coisa, é aquele amor mais profundo que me leva até a sofrer por vidas. É um desespero por vidas. Não, eu vou falar de Deus, eu vou compartilhar uma mensagem. Então, esse é um nível de angústia bom, né? Que é o mesmo que um irmão aqui está falando, que essa angústia é pela volta de Jesus, né? Isso, gostei também. Angústia pela... Eu tenho essa angústia pela volta de Jesus. Volta, Jesus, Maranata. Aliás, essa angústia, meu irmão, Jesus é a última palavra de Apocalipse. Que a noiva e o Espírito digam,
vem. Sim. A noiva e o Espírito dizem, vem. Mas a noiva precisa dizer, o Espírito diz, você precisa dizer junto com o Espírito, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Então, essa angústia é saudável, a angústia de amor por vidas é saudável. Agora, tem a angústia do povo de Êxodo, que você falou, e a angústia do povo de Êxodo é uma angústia em que ela é em duas etapas. A primeira etapa, eles clamavam e Deus diz que era gemido. Há um nível de angústia que a pessoa já não consegue mais nem orar, ela geme. Ai, Senhor, ô Senhor. E não consegue nem falar de tanta angústia. Ana não conseguiu. Tanto que ela foi mal interpretada. Ela falou, não, é a angústia da minha alma. Eu não estou bêbada, não, é a angústia da minha. Eu estou gemendo de angústia. Era tanta dor no coração de Ana que ela gemeu. Era tanta dor no povo de Israel que está escrito que eles gemiam. E Deus fala assim, eu ouvi o gemido de vocês. Não está falando nem de palavra, de gemido. E tem uma segunda manifestação da angústia. Moisés foi falar para eles que tinha chegado o tempo de salvação e está escrito que eles não conseguiam ouvir porque os ouvidos deles estavam agravados. Ouvidos agravados é você ouve sem ouvir. Você está falando alguma coisa e eu estou tão angustiada, eu estou mergulhada no meu pensamento. Moisés estava falando, gente, chegou salvação. E eu, meu Deus, amanhã eu tenho que ir, eu vou apanhar de chicote, eu não vou ter o que comer. Eu não estou ouvindo o que Moisés falou, porque a minha angústia tem voz. Eu escrevi um texto, eu dei para o Jonas ler, ele falou assim, gostei que eu falei que no meu texto eu falei que a ansiedade tem voz, ou o medo tem voz. E a angústia também tem voz. Verdade. A angústia tem voz. Ela grita dentro da tua alma, você não vai conseguir, não vai ter comida, não vai ter isso, não vai ter... E ela te paralisa e você não consegue ouvir o decreto de Deus para você, para essa hora. E eu digo para você, olha, está escrito aqui em Marcos 13, Deus vai abreviar o tempo, mas enquanto isto não acontece, Ele vai mandar nós estamos entrando numa estação de milagre. Quem vai viver essa estação de milagre? Aquele que estiver cheio de fé, aquele que estiver conectado com o Senhor. Pastor Gessé, lá das Filipinas, está mandando abraço para a senhora, está acompanhando aqui, ó, visita pastor. ilustre, mandando beijo. Trabalho lindo, pastor Gessé Andretti, das Filipinas, com os órfãos das Trabalho Filipinas. lindo, né? Lindo, Seríssimo. lindo, seríssimo. Então, gente, posição número 1, a igreja posicionada, relevante, é a igreja que persevera, não é uma igreja de modismo, é uma igreja que persevera na palavra, persevera nas profecias, sendo ela considerada antiga ou... porque parece que assim, o relevante virou sinônimo de igreja na moda. Não, relevante é uma igreja aos moldes de Jesus, e ela pode parecer antiga. Aos moldes de Jesus. Uhum. Então, vamos lá. Então, é uma igreja que persevera, é uma igreja que... E essa igreja será salva. Eu nem toquei no assunto de salvo. Jesus aqui, a palavra sozo, salvação, não limite Deus. Salvação não é só o extraordinário de você ser transportado do reino das trevas para o reino da luz e receber resgate, redenção e salvação. A palavra salvação no grego é sozo, S-O-Z-O, e é uma palavra muito ampla. E a palavra salvação, além de resgate, ela significa preservação. Então, eu ser preservado, guardado, preservado inteiro. Então, é isso que eu preciso para esses últimos dias. A minha casa, a tua casa, a nossa igreja precisa ser preservada, guardada, salva diariamente de todas as armadilhas das trevas. Então, essa palavra, quem perseverar será salvo, não leve só para o ser salvo do inferno, leve para o resgate diário que você precisa na tua vida. Então, perseverar. Segundo, você ser restaurado na angústia, você ser reanimado na angústia, a palavra é reanimado mesmo. E terceiro, está no versículo, deixa eu pôr óculos, gente, porque a minha Bíblia, os versículos são tão miudinhos, é o olho mesmo, mas eu estou pondo culpa na Bíblia. Então, aqui está escrito no versículo 23,
Eu estou em Marcos 13, 23. O que está escrito aqui? Fiquem de prontidão. Eu já os avisei antes que aconteça. Então, qual é a palavra? Fique de prontidão. Mas essa palavra fique de prontidão, ela vai junto com 3 avisos, que agora eu quero que vocês possam ir comigo para o versículo 33. Então, guarda no coração, prontidão. E já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos. Então, número 1, fique de prontidão. Número 2, fique atento. Número 3, estejam vigilantes. 3 palavrinhas fortes, hein? Prontidão. O que é ficar de prontidão? Eu fico de prontidão quando eu sei, por exemplo, se o pastor Osano convidar a gente para ir para a casa dele, e ele disser assim, é uma indireta, hein, pastor? Um café na sua casa, hein? Vambora. E ele disser assim, gente, olha, a Patrícia está esperando vocês às 5 horas da tarde. Quando for 4h30, eu já estou de prontidão. Se eu sou uma pessoa pontual, eu já estou vestida, eu vou tomar alguma providência. Se eu for de Uber, eu vou chamar Uber. Se eu for de ônibus, eu vou para o ponto de ônibus. Se eu for a pé, eu começo a andar. Se eu for de carro, eu vou para a garagem. Eu estou de prontidão. Porque eu sei que eu tenho um compromisso às 5 horas. Eu estou vestida para este compromisso. Eu vi tudo o que é necessário para este compromisso. Jesus tem um convite para a gente. Né? O banquete está pronto, como está escrito em Mateus capítulo 22, e ele espera que a gente esteja de prontidão. O que é prontidão? Nós precisamos estar em pé, nós precisamos não estar dormindo, acordados. Pronto, né? Pronto. A minha versão aqui fala em sobreaviso. É até mais fácil você entender, né? Você está antes do aviso, você já está pronto. Sobreaviso, você já está antecipando aquilo que você pode vir a ser chamado. O exemplo prático, a minha mulher é médica, então todo sábado ela está, maioria das vezes, em sobreaviso. Ela está em casa. Mas se gritar de lá que o paciente está entrando na sala de cirurgia, em 15 minutos ela tem que estar no hospital, 20 minutos. É assim que a gente tem que estar, né? De sobreaviso, pronto. Então. O soldado no quartel, né? Com a farda pronta, o calçado no sapato, o armamento na mão, para na hora que deu o chamado, corre e está pronto. Se a gente fizer uma relação, um paralelo com a igreja hoje, né? No mínimo, no pouco que a gente tem, que são os horários de culto, né? São os dias de cultuar. Né? Se a gente trouxer essa palavra, a gente vai perceber que a maioria da maioria está fora desse pronto, dessa prontidão, desse antemão, né? Porque deixa para a última hora. Né? Você sempre fala isso, né? Em relação ao domingo, que é aquele dia separado, aquele dia... É um dia do Senhor. Em relação ao teu compromisso em ofertar, em dizimar na tua igreja, você já leva aquilo pronto, né? Porque você quer adorar o Senhor com as suas finanças e para que o céu se abra sobre a sua cabeça. E aí é o compromisso que cada um tem com a sua casa de oração, né? Com o Senhor, né? Então, com todo... É esse sobreaviso, né? Engraçado que, assim, domingo eu acordo, para mim o domingo é um dia de contagem regressiva. Também. Assim, no meu coração, tudo gira em torno do culto, tudo. Eu até sempre uso domingo, o dia para mim é curto. Quando alguém me convida para alguma coisa, olha, domingo para mim o dia é curto. Por quê? Porque a minha prioridade é a casa de Deus. Independente, você fala, porque claro, você é pastora. Não, sempre, desde a minha conversão. O meu domingo foi curto desde os meus 13 anos. E eu não me arrependo de nenhum domingo da minha vida. O meu domingo era tão curto, quando eu tinha 13 anos, que eu morava, para vocês que tem bastante seguidor de São Paulo, para vocês que são de São Paulo, eu morava em Higienópolis, não tinha carro, e a minha igreja era em Indianápolis. E a distância longa, eu tinha que pegar 2 ônibus e ainda andar um pedaço a pé. E eu participava do coral. Isso significava que no domingo eu almoçava 11 horas da manhã, eu pedia para minha mãe, eu saía da minha casa meio-dia, para eu poder chegar no ensaio do coral às 3 horas da tarde. Agora, pensa se era aborrecida, murmurando, era numa alegria.
Então, para mim, o domingo sempre foi um dia curto, mas um curto gostoso, de contagem regressiva, porque a prioridade é o meu Deus. Então, vamos lá, posicionamento da igreja. Olha só, olha as 3 expressões que eu quero repetir e ampliar aqui. Ó. E já que você não sabe o dia que vai acontecer, então estejam vigilantes, vocês estejam aqui, peraí, eu estou no versículo 33, de Marcos, capítulo 13. E já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos, vigilantes. Versículo 35, portanto, vigiem, porque você não sabe quando o dono da casa voltará. E versículo 36, e que você não seja encontrado dormindo, 37 por fecha isso o cravando 37, prego. vigie. Então, o que eu tenho aqui do aviso, posicionamento da igreja, não durma, esteja vigilante, porque Jesus está voltando, e uma igreja que não está dormindo, ela não está distraída. Uma igreja que não está distraída e nem dormindo não é uma igreja indiferente, e uma igreja que não está dormindo, nem distraída e nem indiferente, não é uma igreja com surdez, porque quando você está dormindo, sonolento, você não ouve. As coisas estão acontecendo e você não ouve, porque você está dormindo. Então, essa é uma igreja surda. Então, no tempo de Ló e no tempo de Noé, as pessoas, e Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló, as pessoas não ouviram o aviso de Deus, que o juízo estava chegando. Eu acho interessantíssimo Jeremias capítulo 8, quando fala que a cegonha, a andorinha, o grol, conhecem o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Ele fala de 4 aves migratórias. Então, eu quero que você saiba que existem estações sobre a igreja. E o Espírito de Deus não é para ficar, ele não é parado, ele movimenta. E nós precisamos, assim como no deserto, eles tinham que acompanhar a nuvem de glória, assim também, meu amado, saiba que não dá para ficar parado. Deus vai te empurrar para um nível superior, ele vai te empurrar. Então, é uma questão de mudança de estação, e nós estamos numa mudança de estação. É tempo de você bater a asa e voar para longe, crescer, amadurecer, é tempo de ser restaurado, é tempo de amadurecer, é tempo de crescer em fé e é tempo de se posicionar, vigiar. O comentário de uma pessoa que está nos acompanhando aqui, pastora, tenho percebido que muitos filhos de Deus estão apostatando da fé. E é verdade, né? Vem ao encontro do que a gente está falando aqui. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Sim. Com a palavra dele, não é com a palavra do pregador. Quando começa o modismo, o pregador a humanizar a coisa, a dar a palavra dele, um excelente preletor, um excelente orador, e inventar e trabalhar, isso também favorece essa atmosfera que hoje, voltando para o nosso texto aqui de Marcos 13, lá de Apocalipse, e lá de Mateus 24, essa apostasia, esse momento de apostasia, ele é amplificado, incrementado, turbinado por essa postura também dos homens e mulheres de Deus, na hora que, em vez de se aterem à palavra, vão para o seu pensamento. A senhora estava falando aqui e eu me fiz uma pergunta. Será que a igreja primitiva hoje seria cheia? É uma boa pergunta, né? É uma igreja que ora muito, não sei. Não é? Uma igreja que tinha um Paulo que falava a noite toda, não sei. Uma igreja que estava firmada, era no ensino da palavra, não sei mesmo. Agora, se você falar assim, por onde Pedro passava, por onde João passava, por onde Paulo passava, que tinha milagres, aí ia ter uma multidão, Pois né? Ia ter uma multidão. Mas, assim, as pessoas que acompanhavam mesmo a vida deles, aí era pouca, porque seriam poucos. Eu quero isso para mim, né? Ele olhava para eles e falava assim, esse Jesus é muito legal, que foi, voltou e tal, mas eu quero a vida deles para mim, porque quando a gente caminha com alguém, a gente se inspira na vida, queira ou não queira, você se inspira na vida daquela pessoa, né? Do seu líder, do seu pastor, seja lá onde você estiver.
Será que quem olhasse naquele momento para Paulo ou para Pedro, como a senhora falou, em que pese os milagres que acompanhavam a vida deles, porque estavam aliançados e alicerçados na palavra, será que a pessoa queria ter a vida deles? Olha, eu vou dizer uma coisa em cima disso. Será que eles seriam considerados como homens que alguma coisa estava errada na vida deles? Porque, afinal de contas, eles eram homens que passavam por dificuldade financeira. Uhum. Eles eram homens que passavam por perseguição. As coisas não davam certo o tempo todo na vida deles. Então, hoje, os parâmetros de uma igreja relevante talvez seja uma igreja que tenha muito dinheiro, que tenha muita fama e que tenha muita influência nas mídias sociais. Não é o mesmo dos apóstolos. A igreja primitiva, as coisas às vezes não davam certo, eles muitas vezes não tinham dinheiro. Então, é bom para a gente parar para pensar nisso tudo, porque Jesus disse, né? Será que vocês aguentam tomar o meu cálice? Quer tomar o meu cálice? Vamos lá, se quiser, eu estou aqui, né? Quer viver a unção de milagre, mas bebe o meu cálice. E o cálice de Jesus, ele não está dizendo para você ir para a cruz, não, porque ele fez tudo sozinho. Ele está dizendo, quer ser meu companheiro e a unção que eu tenho para você? Mas aí é uma vida de treinamento. E esse treinamento não é todo mundo que quer, né? E dois irmãos aqui comentando, né? O que a gente falou, atiçou o pessoal aqui, falando, né? As igrejas hoje, eu vejo, será que elas estão assim porque elas têm medo de falar que as pessoas vão para o inferno? Outra coisa... pastora, é uma boa palavra essa, hein? A igreja primitiva, muito bom sobre a igreja primitiva, mas, pastora, e a unção? Será que há essa quantidade de unção nas igrejas de hoje? Não, não tem. Não tem porque falta o que estava faltando para momento, é o que eu ia entrar e não vai dar tempo, em Apocalipse. Os avisos para 7 igrejas é justamente um realinhamento para a gente entrar nesse nível de unção. O que Deus quer é que a gente entre nesse nível de unção da igreja primitiva. Mas nós precisamos agora realinhar. E este nível não esteve o tempo todo na igreja primitiva. Teve um tempo que eles foram discípulos e que eles tiveram momentos de unção, tipo, eles foram em Lucas capítulo 10, de 2-2, e ali os demônios saíram, os enfermos foram curados. Mas eles não estavam com essa unção o tempo todo, até Jesus ir para a cruz, e até eles orarem e vir o cumprimento. Nós estamos a poucos dias da festa de Pentecostes. Esse é um chamado para você. Dia 5, 6 de junho é a festa de Pentecostes, que a igreja muito pouco fala sobre a festa de Pentecostes. Deus está querendo derramar sobre o corpo de Cristo como um todo um nível de unção para nós irmos pelo mundo com este nível de unção de milagres. Mas ele precisa de o que ele precisou fazer com os discípulos. Trabalhar para eles amadurecerem, e ele está trabalhando na gente, para nós podermos lidar da forma correta com a unção que ele vai confiar nas nossas mãos, para você não desequilibrar no orgulho, para você não desequilibrar, sabe, no fazer como Absalão fez, um monumento a ele mesmo, a si mesmo. Então, Deus está contando com um remanescente que está alinhando com o céu, a ponto, está se submetendo e sendo tratado por Deus para ele derramar esse nível de unção sobre um grande número de pessoas. Deus não quer sobre um pequeno, ele quer sobre um grande número de pessoas. E ele não se importa com título, hein? Ele não... Ali, aqueles 120 que estavam no cenáculo, ali tinha discípulos que eram os mais próximos, e tinham pessoas ali que são os anônimos, que saíram de lá tão ungidos quanto os apóstolos. E aí a gente tem comentários aqui que são muito propícios, né? Uma irmã falando, pastor, eu sinto que a igreja está cada dia mais despreparada para a volta de Jesus. Há 20 anos atrás eu sentia que estávamos mais preparados. Parece um paradoxo a ser superado. E outro falando assim, é interessante que a gente busca por um grande avivamento, mas sente hoje um grande esfriamento. Gostei dos dois comentários. E eu ouso dizer, minha querida, você que falou 20 anos a mais, para mim, assim, na minha história de vida, é 30 anos atrás. Há 30 anos atrás... É a década de 80, né? A década de 70, de 80, 70 e 80, nós, assim, o coração de todos nós ardia
e falávamos da volta de Cristo. Sabíamos que faltava muita coisa para se cumprir, mas ardia pela volta de Cristo e se falava de púlpito. Eu já disse que Paulo falou que ele sentou, né, aos pés de Gamaliel. Eu sentei aos pés de Russell Shedd para ouvir sobre escatologia com 13 anos. Então, o coração da gente ardia pela volta de Cristo. Então, concordo com o teu comentário. E o outro comentário também, que ao mesmo tempo, esse paradoxo, né? Essa dicotomia. Como é que pode? Deus quer, mas está escrito em Apocalipse. Ele fala ele quer um fogo, ele quer um avivamento, mas a igreja está na mornidão ou fria. Exatamente. Mas o avivamento é isso. É entrar com fogo onde está esfriado. O meu consolo, diante do comentário do irmão aí, é que sempre que um rei avivalista se levantava em Israel, o estado da nação estava caótico. O templo estava arruinado, as pessoas estavam esfriadas, mas uma pessoa, um rei avivalista, com um profeta, fazia toda a diferença naquela geração. Foi assim com Josias, foi assim com Josafá, foi assim com Ezequias, e foi assim com Davi, com todo rei avivalista, foi assim. Você é esse avivalista dessa geração. Então, é isso mesmo, o caos, mas o Espírito de Deus está pairando sobre o caos para poder trazer avivamento. E é fácil saber se a igreja está pregando a volta de Cristo pelo que ela canta, né? Porque não se ouve quase mais louvores falando da volta, do arrebatamento, Verdade. que Jesus vai voltar. Então, são louvores para a alma. Né? É muito você, né? Você é isso, você é na aquilo. minha dor e não focado que Jesus vai Ou voltar. aqueles louvores de vingança, né? Já Também. Deus vai acabar com o teu inimigo. Pisar na cabeça do inimigo. Ele te deu poder para matar o inimigo. Não, pior é que o inimigo é o irmão, né? Aí vai falando do próprio irmão. Mas engraçado, né? Jesus pregava o amor, né? Ao próximo. E ao próximo é qualquer próximo, né? Não é só um bonzinho. E quando a gente vem louvar, a gente vem querer dar cacete naquele que a gente não gosta. Ainda vai inimigo. cantar olhando para o irmão. Né? Mas, pastora, muitos comentários aqui. Hoje o pessoal até está perguntando pouco, mas eu sinto aqui um quebrantamento aqui nas pessoas, concordando, lamentando o momento da igreja, né, comentando em relação à década de 70 e 80, como o pastor Jonas colocou aqui, né, falando do avivamento, falando de igrejas posicionadas, agradecendo a senhora, muitas pessoas de outras denominações, dizendo, olha, estou acompanhando aí o podcast, agora vi voltei para ver lá do começo, estou quase no 33, estou no 27, 25, mas enfim, muito interessante aqui, muito legal, e assim, apesar das poucas perguntas, mas a gente sente que está todo mundo bastante concentrado aqui e curtindo o tema que está sendo conversado. E então, já que ainda a gente tem um tempinho aqui, eu queria que vocês pudessem... Tem um comentário aqui, pastora, que eu acho que não podia deixar para trás. Diz assim, infelizmente, hoje vivemos um evangelho diluído. Inventam coisas para atrair pessoas, como se o sangue derramado na cruz do Calvário não fosse o suficiente. Perfeito. As verdades básicas do Evangelho são suficientes. Você não precisa inventar mais nada, que voltamos ao início do podcast. E as verdades básicas, que são os nossos alicerces, e que são, por eles, simplesmente, esses alicerces é a única coisa que você precisa, que é a palavra, que é a realidade do sangue de Jesus, do nome de Jesus, o fato de você precisar de arrependimento. Todos esses alicerces, não precisa de mais nada inventar. Mas, falando de igreja relevante, olha o que Jesus fala. Vamos ouvir Jesus falar de uma igreja que é relevante? Apocalipse capítulo 3. Olha o que Jesus fala para uma das igrejas. Ele diz o seguinte, Apocalipse 3, para a igreja de Sardes, ele diz no versículo 1, eu conheço as suas obras. Você tem aí, eu estou lendo na linguagem a Bíblia Viva, tá? E gostei muito de como está aqui. Eu conheço as suas obras. Você tem a fama de igreja viva e ativa.
mas está morta. Pronto, é o retrato da igreja do século XXI. Se você olhar, parece que está viva e ativa, mas aos olhos de Jesus ela está o quê? Está morta. E olha o aviso dele. Portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. Gente, que aviso é esse? Desesperador. Que é um desespero. É É um angústia aviso, mesmo, né? Angústia. é um aviso para a igreja da última hora. Você está se achando forte, ativo, cheio de culto, igreja lotada. Então, você está se achando forte. Você está se achando ativo porque você está fazendo muita coisa. Mas tem muita coisa dentro de você que está morrendo. A santidade está morrendo, a fé está morrendo, o teu tempo comigo está morrendo. E tem um pouquinho de coisa aí que te mantém ainda perto de mim, está quase morrendo. Você está andando com o tanque na reserva. Eu andava muito com o tanque na reserva com meu pai. Porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. Eu tenho um Na trauma banguela, né? A de senhora falou na parar banguela. no posto de gasolina e o meu pai falava, põe R$10 de gasolina. Pai, não vai dar, meu pai. Tá igual a mim hoje. É angústia, né? Parte para angústia, né? Bota não 3 litrinhos dá, aí que meu eu chego pai. em casa. Mandar angustiada, Vamos, né, Carol, Naira. né? Vamos chegar, Naira. E meu pai descia, Cardeal Arco Verde, na Banguela. Você que é de São Paulo, você sabe que é a Cardeal Arco Verde. Então, meu querido, o carro estava quase para morrer no que restava. Tem muita gente que está com unção. No fim, sabe, você está ainda com a unção. Quando eu me converti, sabe com aquelas histórias de 20 anos atrás? Quando eu me converti, gente, a tua história tem que ser nova. Ontem eu tive uma experiência fenomenal com Deus. E hoje também. Tuas experiências não podem ser datadas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu tive um encontro com Deus. Não, é um encontro todos os dias. Essa é a receita do bolo. Então, olha, querido, uma igreja que aos olhos de muitos está viva e ativa, e Jesus diz, está morto, e cuidado que o que resta aí dentro de você está quase para morrer. Quer ver outro aviso que ele dá? Outro aviso que ele dá também. Ele diz para a igreja, que são 7 avisos, então estou escolhendo aqui, vou para o de Laodiceia, vai? Aí ele diz aqui, no versículo 17, todo mundo sabe, mas eu quero repetir para você. Você diz, eu tremo todo quando eu leio esse versículo. Também, ó. Você diz, eu sou rico, tenho tudo que necessito, não preciso de coisa alguma, e nem percebe que espiritualmente você é pobre, miserável, cego e nu. A versão que eu estou lendo, até a palavra light. não, Tá light. não. Tem uma versão aqui. Não, a minha tá, não, eu que pulei a palavra aqui. A minha é violenta. Qual é a tua aí? A minha é violenta. Cadê? Aconselho-te que... Não, tá onde? É o 17. 17. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado. Isso aí. Eu também, miserável, eu pulei. Pobre, Miserável. e cego e nu. Então estamos todos com a mesma versão. Não, a minha ainda fala em infeliz, miserável. Nova Bíblia mas Viva? É corrigida minha. A corrigida também está assim. Então, olha, eu vou ler, já que está em todas. Desgraçado. Você diz, eu sou Miserável. rico, tenho tudo que necessito, não preciso de coisa alguma, e não percebe que espiritualmente você é desgraçado. Gente, o que é desgraçado? Sem graça. Não estou falando sem graça, é sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, tal você qual está morto. A mão estendida do Senhor está recolhida, né? Você está sem a graça. Olha, desgraçado. Olha o que é a graça de Deus. Jesus, ele cresceu, Samuel também, cresceu em graça, estatura e sabedoria diante dos olhos dos homens e diante dos olhos de Deus. Existe um nível de graça em relação aos olhos dos homens. Isso é importante dizer. José tinha essa graça. O cargo que ele ocupava, a pessoa amava José de graça, porque ele tinha a graça de Deus. Potifar via Deus em José. O carcereiro viu Deus em José.
E Faraó disse, sobre ele o espírito dos deuses está sobre ele. Ele não sabia explicar que era o espírito Daniel, do Deus vivo. a graça sobre Daniel. E a graça sobre Daniel, a graça sobre Davi. Davi tinha graça diante dos olhos do povo, tinha graça até diante dos olhos de Saul, enquanto ele não esteve oprimido. Então, existe um nível de graça, que é para você ter as pessoas enxergarem Deus em você, e existe uma graça de você para com Deus. Como que é essa graça? Deus enxerga Cristo em você. Então, essa é a graça. Porque está escrito que ele cresceu em graça, estatura e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Então, é isso que ele está falando. Diante de mim, quanto mais do meu filho eu enxergo em você, mais eu derramo a minha unção sobre a sua vida. Quanto mais mansidão eu enxergo, quanto mais amor eu enxergo em você, mais eu derramo da minha graça sobre a sua vida. Então, você quer a unção do azeite dourado, que é o que está escrito em Zacarias 4? Essa é o que você deve pedir. Aproveita que nós estamos chegando em Pentecostes. Pede, Senhor, eu quero essa unção. Mas aí você vai ter que seguir tudo que a gente leu em Marcos capítulo 13. Verdade. Vigilante, acordado, sobreaviso, preparado, perseverar. É tudo isso que você precisa. Amém. Pastor, assim, o podcast começou com a pergunta, né? Sobre a igreja relevante, né? E o versículo 18, eu acredito que dá toda a dica, todo o direcionamento. A nossa palavra aqui de todos os conselhos, né, de como ser verdadeiramente uma igreja relevante, né? O apóstolo Jonas falou aqui, não precisa inventar a roda, né? Já está tudo pronto, a gente só tem que olhar para a palavra e viver o que ela está nos direcionando, né? Nos dando a direção. Versículo 18. Posso ler o versículo 18? Sim, eu só queria pedir que o Aquino escrevesse aí no comentário aí, que Jefferson ele vai ter ajuda no privado, tá? Jefferson, você vai ter ajuda no privado. Versículo 18, né? São os conselhos aí para ser uma igreja relevante da última hora. Versículo 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Com certeza, esse é um remédio para a gente. Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Meus amados, eu queria aproveitar esse momento final, que falta 4 minutinhos, para dizer para vocês que você que entrou agora no Instagram, não saia daqui sem você antes ir lá para o meu canal no YouTube. Se inscreve, ali tem muito conteúdo para você, tem 3 vezes diariamente você recebe oração às 5h47. Você tem, e também tem um aviso do Aquino sobre o nosso próximo podcast. Mas antes de dizer isso, tem oração às 5h47, tem uma palavra diariamente para você às 13h07, e tem uma série que a semana que vem eu vou falar sobre emoções às 18h17. Eu acabei uma série de 2 semanas sobre os improváveis de Deus, tem outra série de 2 semanas sobre os nomes de Deus, e agora vamos começar uma sobre as emoções. Então, não saia daqui sem antes dar um like no canal, no YouTube, se inscreve, compartilha. E aproveito para dizer também que você que está precisando de ajuda emocional, olha aí, todos os dias vai ter uma palavra para você às 18h17, e tem muita palavra também lá no canal, mesmo antes dessa série, está precisando, se você digitar ansiedade, medo, depressão, angústia, desespero, vai ter muita coisa lá no meu canal. Foram 3 anos e que eu continuo falando, mas que falei sobre emoções à luz da Bíblia. Tem uma novidade sobre o podcast que o Aquino vai avisar. O horário, né? Já vamos a partir da semana que vem, a partir de sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira que vem, eu não sei o dia do mês qual é o certinho, mas a partir da sexta-feira que vem, a gente vai passar o horário do podcast para as 18 horas, em vez de 13 horas, conforme a gente tem feito,
passaremos para as 18 horas. E por que disso? A gente tem recebido muitos pedidos de seguidores da pastora no Instagram, no próprio YouTube, etc., informando que é um horário mais fácil. O pessoal já está em casa ou está retornando para casa. E como acaba que a gente se estende aqui sempre mais de 1 hora e meia, às vezes 1h40, atrapalha o pessoal no horário do almoço, alguns estão trabalhando e gostariam de ouvir. Então, nós vamos fazer um teste, né? Passando para as 18 horas, a partir da sexta-feira da semana que vem. Mas segunda-feira é nosso horário normal. Mantendo o nosso padrão 18 e 17, estou falando 18 para vocês já irem chegando às 18, mas 18 e 17, que é o horário que tem sido o horário da série, nós vamos passar então a ter o podcast às sextas-feiras. Lembrando, conforme foi falado aqui no princípio, o podcast agora está disponível em outras plataformas, né? Aqueles que você usa para ouvir música, tipo Deezer, tipo da Apple, você vai estar lá com a programação toda disponível em áudio, para que você possa ouvir no teu carro, ouvir de noite pelo fone, escutar na hora do banho. Então você não vai ver a cara linda da pastora, mas vai estar ouvindo a voz dela. E com isso a gente vai continuar a divulgar a palavra. Eu queria também dar um alerta, Aquino e toda a mesa, e um pedido para vocês, YouTube e Instagram. Todo e qualquer tipo de pedido de ajuda em público, deixa que a nossa equipe responda, porque tem muito golpe. Então, nós analisamos se é golpe ou não. Então, pode deixar que ninguém vai ficar sem resposta, mas não se envolvam, por favor, tá? Assim eu estou protegendo vocês. Então, deixa que nós mesmos vamos verificar a veracidade do caso. Por favor, não se envolvam, não responda, que nós mesmos vamos ver. Amém. Chegamos ao final do nosso tempo, né? Infelizmente, agradecendo aqui as quase 700 pessoas que estiveram conosco aqui no YouTube, não sei no Instagram, mas aqui 500. Aqui praticamente 700 pessoas. Ainda é pouco, vamos chamar mais gente. Não deixem de compartilhar, mesmo após o término agora, porque com isso aquelas pessoas que não tinham tempo, porque está no horário de trabalho, etc., podem estar nos acompanhando em outro horário e divulgando a palavra. Pedir ao pastor Pepeu, né, para fazer a nossa oração final, já que a gente tem ainda aí uns minutinhos, abençoando aí a turma que está conosco, agradecendo a todos. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho para que você seja avisado da próxima programação. E hoje ainda tem, né, pastora? No final do dia, 18 e 17. Ao final da série Os Improváveis, porque na segunda-feira começa sobre feridas e restauração emocional. Peraí. Agora você me pegou aqui, não? Peraí. Aí, Aquino, você me pegou. Surpresa. Então, entrem lá que vai ter surpresa. Ela é tanta compromisso. Muita coisa, é muita gente. Então, que Deus abençoe todos vocês e até segunda, às 13h17. Amém, queridos. Vamos orar. E você que está passando por um momento de angústia, de desespero, Pai, nós clamamos, Pai, para que a Tua mão poderosa, para que o Teu nome, o Teu sangue venha repousar sobre cada uma das vidas que aqui estão nesse momento, parentes, e que eles sejam curados, Pai, que toda angústia, Senhor, que todo mal seja removido, mas que a Tua doce e maravilhosa graça venha repousar, Senhor, dar destino e sabedoria a cada um, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse podcast, Senhor, e abençoa cada vida e cada família, e nos dá um final de semana abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.